fogo fato. Esse daí eu escolhi porque eu só usei uma vez na minha vida inteira em uma aventura. E eu acho ele muito legal, apesar de ser batido. Todo mundo conhece o fogo fato. Então você sempre ouviu falar que tem lugares no cemitério à noite que luzes aparecem, pontas de chamas aparecem brotando do chão. Isso também acontece nos pântanos, tá? Por conta da carga orgânica, os gases, eles geram algumas incandescências, quase como... como é que fala, Jesus? Combustão espontânea, né? Uhum. Então, quando você tem esse tipo de gás acumulado, você pode gerar algum tipo de combustão. Só que o fogo fato não é só inspirado nessas luzes de gases e fogo que aparecem desses locais onde você tem muito metano. Ele também tem muita inspiração naquele orbe elétrico, né? Ele tem uma ocorrência muito rara, que terreno muito seco ou muito úmido e em condições atmosféricas muito precisas, com carga elétrica estática e com um certo tipo de vento, você consegue moldar um globo de eletricidade e ele fica aí durante alguns segundos vagando pelo solo, bem próximo ao solo. Tem alguns relatos aí de esses globos terem invadido casas já na história da humanidade, locais e tudo mais. Aquele Serjão dos Foguetes, né, que tá direto aí na mídia, falou um tempo atrás que ele chegou a ver um desses numa universidade, entrando pela janela do dormitório lá e andou no corredor. E esses dois eventos inspiraram o fogo fato. Querendo ou não, a gente já sabe disso na mitologia, né? Todo mundo fala que, se você já tá se você tá andando perto do cemitério, você vê uma luz passando como se fosse um homem andando e carregando uma lanterna. Você está no meio do pântano, você vê a luz que te leva para lugares perigosos. Você acha que é alguém que tá ali passeando e na verdade é só um fantasma e tudo mais. Fogo fato é um morto-vivo. Ele é uma esfera de luz e eletricidade. Ele aumenta ou diminui essa intensidade do jeito que ele quiser. Ele pode aumentar a iluminação dele para 0, ficando invisível, ou variar até 6 metros de raio de iluminação. Ele vaga flutuando lentamente e silenciosamente e tem todas as características de morto-vivo. O principal dele é a possibilidade de você tratar ele como um encontro místico, misterioso e tudo mais. Você pode envolver o fogo fato em diversos tipos de lenda, em diversos tipos de história, em diversas situações, mas normalmente ele vem à noite. E normalmente ele vem em situações onde a umidade está maior e a temperatura está menor. Quais são as principais características dessa criatura? Primeiro, eles são formados pelas almas de criaturas muito malignas que acabaram morrendo ali de sofrimento, e então elas têm uma natureza anti-esperançosa. Então ela geralmente tenta desnortear criaturas que vêm à luz e tentam se guiar pela luz, buscar ajuda. E no final das contas, ela simplesmente ataca essas criaturas, né? Então, alguém que tá aí dando bobeira e vê uma luz, vê como se fosse alguém, como eu falei, caminhando, e vai seguir o fogo fato vai levar para um lugar onde a pessoa vai ter uma dificuldade de locomoção, vai ter ali uma lama movediça, vai chegar perto de um covil, de uma criatura, ou algum outro lugar bem perigoso que vai deixar o alvo dele ser mais fácil de ser atacado, porque um fogo fato, ele tem ND2, né, nível de desafio 2, e não costuma atacar sozinho, tá? Pode ser que apareça mais de um, tá? Outra coisa, é possível que alguém que for morto pelo fogo fato acabe se tornando um fogo fato também. Existe essa possibilidade. Outra coisa é o seguinte, eles geralmente agem malignamente para fazer o mal, simplesmente.
E eles são capazes de falar e emitir sons. Só que eles dificilmente fazem isso para se comunicar. Eles, na verdade, eles ficam emitindo barulhos como se fossem murmúrios, sussurros, conversa distante. Como se a luz que está passando ali, na verdade, realmente fosse carregada por alguém que está falando, tá? Então, as pessoas geralmente têm medos porque acham que é uma manifestação fantasmagórica ao invés de ser um outro tipo de morto-vivo. Como ficha, eles têm força quase nenhuma, acho que é força 1 que eles têm. Eles são fracos, mas a defesa dele é alta, é uma CA-19 para um bicho de nível de desafio 2. Ela é alta, tá? Ela tem só 22 pontos de vida, então é uma defesa alta, mas pouca capacidade de sobreviver aos ataques. Ele tem um deslocamento de 15 metros, ele flutua, e todas as imunidades aí de morto-vivo. Só que ele tem uma outra característica que é interessante. Apesar de... Vou falar dos ataques depois dessa característica. Os ataques dele, ele costuma dar choque para quem tá perto dele. Ele soma 3 no ataque e dá um D6 mais 2 de dano, eu acho. Que é um dano elétrico, né? De perfurante. E quando a criatura zera os pontos de vida perto dele, ele pode usar uma habilidade chamada Consumir Vida. Quando ele ativa isso daí, e a criatura está com 0 ponto de vida, ele pode obrigar ela a fazer um teste de Constituição CD10, e se a criatura falhar, a criatura morre instantaneamente. E isso gera um efeito de cura para o Fogo Fato, que recupera 3d6 pontos de vida. Tá? Então ele é uma criaturinha safadinha, oportunista, e ele consegue atacar de maneira muito surdina. Ele tem mais uma característica, que é um movimento que ele faz de atravessar criaturas, tá? Ele meio que passa por dentro das criaturas, e isso faz com que ele estivesse movimentando em terreno difícil, tá? Ele aplica um D10 de dano ao objeto ou à criatura que ele passou por dentro. E isso aí pode ser usado de maneira bem interessante na sua narrativa, quando a pessoa simplesmente vê uma esfera surgindo na frente dele, porque para atacar ela tem que deixar de ser invisível, e aí ele passa por dentro da pessoa e tasca um D10 de dano, que aí você pode colocar como um efeito um sentimento de eletricidade, de choque, ou se você é dos meus, você fala que ele sente um frio intenso, como se a vida lhe fosse arrancada por uma criatura que está sugando a sua alma. Frio intenso que subiu, vendo que descia. Eu já usei Fogo Fato, eu gosto muito, eu acho que de mortos-vivos é um bem interessante pra usar. Eu acho que usei contra vocês, inclusive. Ou não? No Verde Púrpura. Não me recordo. Não lembro. Não, eu usei, mas eu usei um monte. Foi na tumba da necrópole. Eu usei um monte, usei uns 5 ou 6 de uma vez, assim, pra interagir. E esse é um bicho perigoso, cara. Perigoso. Eu recomendo tomar muito cuidado na hora de fazer o balanceamento com ele. Porque pela característica dele, pela forma como ele tem resistência. E isso é uma coisa que as pessoas esquecem, porque ele é nível 2. Então, se você coloca ele para enfrentar um grupo de nível 1, 4 pessoas de nível 1, ou 4 pessoas de nível 2, por exemplo, que ele é um encontro razoável, um encontro médio até, para 4 pessoas de nível 2, ele tem 22 pontos de vida, ele tem CA-19 e ele tem resistência a virtualmente todo tipo de dano. E ainda tem imunidade a dano lightning e dano poison. Então, assim, um bicho desse, você tem chance de... ele tem resistência aos danos que as magias vão dar, basicamente. E se por acaso os personagens que não têm armas mágicas, os melees, que já teriam dificuldade de acertar ele por causa do CA alto, acertarem, reduz o dano. E cada ataque que ele dá que ele acerta é 2d8 de dano. Quando você tá com o personagem nível 2, em conjurador, 2 ataques desse bicho tem chance de cair. Às vezes com 1.
Então, ele é bem perigoso, porque se ele derruba o mago e ele dá o. Se ele derruba o mago e ele dá o consumir vida, e ele faz isso como uma bonus action, ele corre o risco de matar o alvo. Ele corre o risco de matar o alvo. Então, assim, esse é um bicho 100% chance de matar personagem de nível baixo. Num encontro que seria considerado pelo balanceamento nível médio. Então, assim, eu recomendo você tomar algum cuidado. Você tem que aproveitar que ele é um morto-vivo. E aí é bom que o clérigo lembre de Turn Undead, para aumentar as chances de afetar ele, de reduzir os efeitos que ele pode causar. Mas eu recomendo tomar bastante cuidado com ele, porque ele pode desbalancear e desequilibrar uma luta muito rápido, e ele tem uma habilidade que permite matar instantaneamente, é bem perigoso. Eu acho meio estranho, assim, não evoca muito uma sensação de inimigo, assim. Não sei se é porque ele é só uma bola elétrica colorida, mas não sei, pra mim, eu acho meio bobo, assim, ele como inimigo. Ainda mais considerando o quão, como você falou, quão poderoso ele é, né? Porque dá essa sensação de que, tipo, é um vagalumezinho, assim, você coloca pra uma parte de nível baixo, mas igual você falou, já é um CR nível 2. E esses poderes dele talvez até seja subestimando o nível de desafio dele, né? Porque dá dano elétrico, tem toda essa resistência, essa capacidade de matar aí. Fica meio, sei lá, eu morri por uma bolinha de, sei lá, um vagalume colorido no meio do pântano. Não sei, eu acho que tem uma sensação meio. Mas aí é o ponto mas aí é o ponto que o lore, do lore que o Vermelho falou, né? Eu acho que você dar uma composição de. Isso não é uma bola de negócio qualquer. É tipo, uma alma. Ele tem todo um lore de como surge o fogo fato. E tem uma alma. Tipo assim, ele é um fantasma. Alma maligna. É uma alma maligna. Ele é um fantasma que não tá na forma de fantasma. Ele é um espírito maligno que suga a alma das criaturas. É só você. E ele se comunica, né? Ele se comunica. Ele pode se Sim. comunicar. Então, você pode fazer com que ele tenha uma interação e que você cause um medo nas pessoas derivado disso. Não o fator bolinha, eu acho que ele é só uma aparência inofensiva que aumenta a chance da galera tomar um susto do nada. Tipo, caralho de asa. O mago morreu, tomou um choque, caiu e morreu. E aí? Eu lembrei da bola elétrica, chama-se raio globular. Que é um fenômeno que pode acontecer. É meio raro, mas sempre acontece.